Sejam bem-vindos a mais um podcast do Bola Amarela, hoje com um episódio especial e não vamos estar aqui a fazer um rescaldo da semana como costumamos fazer, mas temos um convidado de facto muito especial, o Carlos Costa, que acho que posso dizer, é um dos melhores fisioterapeutas do mundo do ténis, tem um currículo muito vasto, ele agora está a trabalhar com o Andrei Rublev, mas trabalhou com muita gente importante e obviamente vamos falar aqui um bocadinho sobre isso. Carlos, antes de mais, obrigado por tirares aqui um bocadinho de tempo da tua agenda preenchida. E de facto temos de começar pelo que aconteceu em Monte Carlo, que foi um momento muito marcante e muito emocionante. Nós fomos vendo através da Sport TV, comentámos jogos do Rublev e víamos por lá também sempre a vibrar muito. O André a Uhum. vencer o seu primeiro Masters 1000 numa final que foi cheia de drama, com a perder 4-1 no terceiro set, breakpoint contra. Como é que foi viver essa experiência? Obrigado pelo convite, Pedro. Foi engraçado. Foi, é o que eles costumam dizer, um roller coaster. Começamos, até começou bem no primeiro set, estava quase a fechar, de repente o Rune deu a volta, segundo set lá se encontrou outra vez, mas no último set é que é verdade, né? Do jogo e para fechar mesmo o jogo completamente. E realmente eu estava até ao 4-1 eu estava a achar que aquilo estava mesmo muito difícil. Só que de repente o Rune teve umas câimbras, o André estava de repente deu-lhe um espasmo nas costas, devia ser dos nervos, eles estavam muito nervosos os dois desde o início do jogo. E no 0-30 e eu aí estava mesmo a dizer, pronto, se ele fizer o break aqui, o jogo acabou. Mas o André aguentou e aquilo de repente deu a volta e no final já conseguiu, pronto, com alguma sorte, com algum talento, Faz conseguiu dar parte. a volta àquilo. Olha, e antes de falarmos um bocadinho mais disso, e antes de mais, para quem nos ouve e pode não ter noção, conta-nos quais é que são as tuas funções como fisioterapeuta. Como é que é mais ou menos um dia na tua vida, neste caso, a trabalhar com o Robledo? Eu trabalho, pronto, faço fisioterapia e osteopatia, e faço um bocado de prevenção na parte de reabilitação muscular também, através do exercício, mas o dia a dia começa logo de manhã com é como se fosse um check-in do corpo, por assim dizer. Faço uma análise geral, se há algum músculo mais tenso, alguma articulação que está com falta de mobilidade, por exemplo, e tento manter os níveis de mobilidade, flexibilidade e, por assim dizer, sempre dentro de uma normalidade que seja funcional para o jogo. Depois desse tempo, ele vai treinar. Às vezes, se tiver dois treinos, às vezes posso fazer um bocado de alongamentos, depende do que sinta que seja preciso, ou algum exercício específico de compensação de algum músculo ou assim, e depois no final do dia temos sempre o tratamento normal. O tratamento às vezes varia, já fiz tratamentos de 45 minutos, de uma hora e meia, mas no geral é sempre entre uma hora e uma hora e meia, é o normal. E como é que surgiu a oportunidade de trabalhares com o Andrei? Isto depois de trabalhares com o Dominic Thiem, que tinha sido o jogador anterior, como é que surgiu isto? Uh, foi, foi uma história engraçada, porque eu estava na Austrália e estava a decidir que queria parar com o Dominic, por várias razões que não posso dizer, mas pronto, decidi que realmente era esse o próximo passo que queria fazer e fui ao lobby do hotel. E por coincidência estava lá o treinador do Rublev, o Fernando Vicente, e pronto, expliquei-lhe um bocado a situação, do que estava a passar, que eu estava, pronto, não estava assim muito contente com o que estava a passar com o time. E ele disse que tinha as portas abertas porque já tínhamos trabalhado no passado, eu já tinha trabalhado com o André no passado, foi há coisa de 2 anos quando estava com o Karatsev. Hum. Fizemos uma semana ou 2 semanas em que partilhámos, eu estava com os dois ao mesmo tempo e eu tinha gostado muito e desde aí ficámos com uma ligação. E acho que foi o momento certo porque entretanto e eles tinham perdido o fisioterapeuta, que ele tinha mudado para a Sakkari e estavam à procura de outro. E como o Roblev já me conhecia há algum tempo, eu queria mesmo que fosse eu até por acaso. Depois eles disseram. Ótimo. E imagino que
ainda para mais com este título, mas mesmo que não tivesse surgido este título, mas como é que está a ser trabalhar com ele? Como é que está a ser esta experiência para ti? Ah, para já estou a gostar. Há uma diferença de culturas muito grande, porque ele é russo, nós somos, pronto, latinos, portugueses, europeus, mas no geral ele como cresceu bastante em Barcelona por causa de treinar e assim, não é, a mentalidade não é assim tão diferente. Mas ele é muito boa pessoa e pronto, às vezes vai ao limite da intensidade porque ele quer mesmo muito, muito ganhar e dá para ver isso nos jogos, não é? Porque ele às vezes fica completamente maluco, bate no joelho, nas mãos, bate em todo lado. Mas pronto, é a vontade de querer muito ganhar que também leva-o a chegar às vezes aos limites. Hum. Pois eu ia te perguntar, já falaste aqui um bocadinho, que é, falando um pouco dele, acho que salta muito à vista e ultimamente também com o que se tem passado, e ele fala disso abertamente, mas tem saltado muito à vista que ele parece mesmo ter um bom coração e toda a gente gosta muito dele no circuito, toda a gente o tem muito boa conta. Pronto, e te perguntar se tu confirmas isso e se já tens alguma história, assim, algum momento que possas contar aqui que tenhas vivido com ele. Não, tenho várias. Ele, por acaso, ele gosta mesmo. Pronto, ele trabalha mesmo muito bem e todos os outros jogadores gostam de treinar com ele, até por causa desta mesma razão. Por exemplo, por acaso, uma vez, quando o Dominic estava já na última fase de recuperação, nós tínhamos o mesmo agente, que era o Galo Blanco. E Uhum. houve ali uma conexão, porque eles também se dão bem, e fomos até Barcelona e tivemos a treinar lá uma semana. E isto é engraçado porque tinha uma verruga aqui na mão, mais ou menos aqui, muito grande, e teve pronto, o médico aconselhou que tinha que tirar mesmo na semana anterior ao Dominic ter irmos lá treinar, não é? E pronto, tinha uma verruga gigante que a tiraram, limparam e pronto, e ficou com um buraco gigante aqui na mão. E ele, só para não dizer que não ao Dominique, treinou com a mão naquele estado que eu nem acreditava que aquilo era possível, porque ele tinha mesmo aquilo, tipo, estava muito mal mesmo. E ele treinou a semana toda porque se tinha comprometido. Até o Dominique estava a dizer, tipo, eu se fosse no lugar dele, eu, tipo, esta semana não treinava de certeza, porque isto é. E ele tinha dores do início ao fim do treino e de alguma maneira bloqueava a dor e continuava a treinar e para mim era impossível o que ele estava a fazer. Realmente. E falando ainda dele, e da experiência que tu tens, tu já viste muitos jogadores de níveis diferentes e de culturas diferentes, com níveis diferentes de experiência, mas do que tu vês, e com tantos jogadores de topo, sentes que ele de facto tem tudo para. Ele já está no topo, mas para conseguir dar aquele salto que ele certamente quer, lutar por títulos do Grande Slam e tudo isso, e que talvez o clique seja mesmo mental, e que se calhar aqui em Monte Carlo, e tem-se visto isso, ele este ano tem conseguido estar a ter algumas vitórias importantes e mentalmente estar mais forte nos encontros. Achas que é isso que lhe falta para ele conseguir dar o passo a seguir? Eu acho que é uma combinação de coisas. Se calhar a parte mental é prioridade neste momento. Até foi por isso que eles contrataram o Alberto Martino, que está como segundo treinador agora, porque ele é psicólogo clínico também e está especializado em psicologia desportiva. E pronto, eles antes dos jogos e até no dia anterior tentam fazer ali um bocado de uma sessão de psicologia, mas Ok. eh, mais com target no jogo, para ele a nível mental e emocional conseguir gerir as emoções e essa parte melhor, não é? Mas eu acho que se ele a partir do momento que conseguir melhorar essa parte, os resultados vão aparecer mais rápido ou de forma mais fácil, porque ele às vezes entra num furacão de emoções que aquilo não para e depois de repente sai muito do jogo Pois ele e próprio acaba por reconhece isso. Ele próprio prejudicá-lo. reconhece Ele isso. reconhece e ele está a tentar, ele realmente mas é uma coisa dele e que pronto, está a tentar mudar, mas que é próprio dele. Ele sempre foi assim, acho que desde isto é uma coincidência porque a primeira Taça Davis que eu fiz, jogámos contra a Rússia. E ele na altura era o rookie da seleção da Rússia. E eu lembro-me já nessa altura que ele jogava, dava para ver que ele já era muito bom jogador. Acho que na altura tinha pai 18 anos, ou 17 ou qualquer coisa assim.
E já na altura via-se que havia ali qualquer coisa emocional que ele explodia muito rápido, de repente, se as coisas não fossem da maneira que ele queria. Mas dá para ver que ele mal começa a ganhar e ele entra num estado emocional ou diferente e a partir dali ele começa a ver as coisas de forma mais clara e consegue jogar muito melhor. Agora estamos aí a tentar chegar a esse patamar para depois as outras coisas que se calhar a nível físico, a nível de estratégia, assim, que se possam dar só um extra mais aí para depois conseguir realmente ganhar os torneios mais importantes. E falando de ti e concentrando mais também naquilo que tem sido o teu percurso, quais é que são as melhores memórias que tens da tua carreira? Eu imagino que seja difícil escolher porque há muita coisa boa que tu já tens vivido, mas quais é que são assim as melhores memórias se tu tiveres de as eleger? Ah, eu tenho algumas, por acaso. Mas tenho a primeira boa memória que tive foi com o Tommy Haas, Hum, quando ganhamos ao Federer em Halle. hum. Isto acho que foi em 2012 ou 2013. Essa foi uma vitória que ficou bastante na memória por causa de ter sido contra o Federer e numa final e Guerreiro. Hum. estávamos só a trabalhar há um ano e meio, se calhar, por volta disso. Essa foi importante. E depois as outras duas, pronto, essa pela magnitude dos torneios foi as finais de Grand Slam com o Kevin Anderson. Essas duas foi. E a semifinal com o Isner de 6 horas e meia, essa ficou na memória durante algum tempo, que eu nem acreditava que aquilo era possível. E eu estava cansado de cá fora, imagino o jogador que estava lá a batalhar para conseguir sair com o melhor resultado possível. Bem, já que falas nisso, imagino que tenhas tido muito trabalho para fazer entre os dias em que aquilo se jogou e depois para preparar para a final, como é que o corpo aguenta isso e como é que se tenta limitar o estrago, não é? Ah, aquilo foi muito complicado. Eu lembro-me dele ter jogado. Chegámos ao balneário e ele começou a chorar de tantas emoções que tinha do jogo. Depois até lhe demos um abraço e ficámos todos meio emocionados com a situação toda. E ele até disse para nós na brincadeira, ele disse assim, eu devo adorar mesmo este jogo para estar em tanto sofrimento durante tanto tempo. Mas depois à noite, pronto, fizemos o tratamento o mais rápido possível para não estar, para poder descansar. Até na altura. Sim, até na altura, pronto, tentámos descansar o mais cedo possível para dormir e assim, e depois eu lembro-me que pronto, já estávamos todos a dormir, não é? Estávamos numa casa partilhada, que ele alugou uma casa lá em Wimbledon, e às 3 da manhã a mulher dele, 3 ou 4 da manhã a mulher dele veio ter ao meu quarto, bateu na porta e perguntou-me se eu não podia ir ver o Kevin porque ele estava cheio de dores nos pés e não estava a conseguir adormecer. Tinha adormecido, mas depois estava a acordar porque os pés era como se estivessem em abrasão. Então qualquer coisa que tocasse no pé e ele acordava logo instantaneamente por causa da dor. E, e eu disse que claro que não há problema, eu fui lá, tratei-lhe um bocado dos pés, passado 5 minutos estava a dormir logo. Essa foi engraçado. Mas não foi fácil a recuperação aí. E eu aí acho que foi na primeira final de Grand Slam contra o Nadal. Eu aí percebi que ele respeitava muito o Nadal e que ia ser difícil ele poder ganhar porque havia ali muito respeito, mas o respeito era tão alto que não estava ali tanto para ganhar. Tinha só chegado à primeira final do Grand Slam e estava mais quase a desfrutar o momento de estar Já numa tinha final. ganho. Pois. É. Agora na segunda semifinal, quando jogou contra o Djokovic, foi realmente pena ele ter feito uma semifinal tão dura. E pronto, ele de quartos de final também foi contra o Federer, que ganhou em 4 horas e meia, mas o acumulado de horas notou-se muito na final. Mas por acaso foi a primeira final que eu tinha a sensação que ele, se tivesse mais fresco, podia realmente Hum. lutar pela vitória, porque ele estava mesmo em boa forma e estava a jogar mesmo muito bem. Olha, Carlos, e tu com tudo o que tens feito na tua carreira e trabalhaste, como disseste, com o Tommy Haas, estiveste em finais de Grande Slam, estiveste com o time, agora estás com o Rublev, tudo grandes jogadores. Tu há Uhum. momentos em que, e ainda és muito novo, tu há momentos em que às vezes acordas e paras um bocado para pensar,
Bem, estou a ver isto tudo e esta vida que eu tenho, obviamente trabalhaste para isso e tens enorme mérito, mas às vezes paras para pensar naquilo que tens conseguido alcançar na tua vida. Eu não tento dar muito valor a isso. Acho que tento relativizar um bocado o que já atingi, não é? Porque faz parte do processo. Também já tenho vindo tanto lutado para conseguir chegar lá e não sei, acaba por ser. Pá, eu não sei se sabem a parte académica toda que eu tenho, mas, por exemplo, eu comecei em fisioterapia, depois tirei medicina chinesa, depois tirei osteopatia em Madrid, depois tirei osteopatia em Londres, depois tirei Eu vi no medicina. LinkedIn e a lista é muito grande. A lista é muito grande, é medicina desportiva em Portugal, mas depois tirei fisiologia desportiva em Harvard, por exemplo. E não sei, eu tenho, acho que é meu próprio, tenho uma ansiedade ou uma curiosidade muito forte de querer saber sempre mais e não estar muito satisfeito com o que sei. E quanto mais sei, parece que abre-se mais outra porta que, Uhum. afinal, e se eu descobrisse mais esta parte, se calhar ajudava-me no trabalho. Acabo por perceber porque é que o trabalho é muito dinâmico, o que nós temos, e se calhar quanto mais sabemos, mais podemos dar uma ajuda também ao atleta para atingir os objetivos de sucesso que ele também quer, não é? Por acaso, ainda bem que falaste, eu reparei, acho que eu quando estive a ver o teu, em termos de estudos, saltou-me à vista essa questão da medicina chinesa, que eu acho que é uma área muito interessante e eu pessoalmente posso dizer que tenho tido contacto com isso. Tu usas também áreas disso naquilo que tens trabalhado, consegues incorporar também e vês que se calhar isso às vezes torna-te algo diferente e se calhar as coisas mais específicas, mas tu também consegues incorporar isso no que fazes? Eu faço sempre uma combinação de técnicas, às vezes acupuntura, outras vezes mais terapia manual, outras vezes mais osteopatia, tipo manipulações. Para mim, o que interessa é o que seja mais rápido. Que eles, como é dia a dia, amanhã tem que jogar. Se for mais rápido, para mim é o que funciona mais rápido. Às vezes, às vezes a medicina chinesa, o que eu uso até mais é na redução da dor, porque muitas vezes tem uma ação analgésica muito mais rápida, porque às vezes estarmos ali uma hora a trabalhar com as mãos, porque às vezes os pontos de dor são mais profundos e é difícil chegar lá com as mãos. Mas também já tive casos, por exemplo, quando estive com a Ana Ivanovic, ela teve um problema no estômago e tratei-a com medicina chinesa, em 2 dias estava bem. Mas isto, pronto, isto são coisas que uma pessoa vai adquirindo com a experiência também, não é? Pois, no fundo, é um bocadinho como um jogador de ténis, que também não pode parar de se reinventar e de tentar acrescentar mais coisas ao seu ténis e tudo isso. Ele também não pode parar no tempo. É um bocadinho como, quer dizer, o jogador de ténis e em todas as coisas na vida. Portanto, não Sim. paras, não ficas parado só com o que já sabes e queres sempre mais. É. Mas por acaso há jogadores que, por exemplo, eu como o Tommy, quando tive 3 anos e meio, mais ou menos, com ele, e ele, por exemplo, não gostava de agulhas, então eu tinha que treinar às vezes comigo próprio só para não perder a prática. Depende do que os jogadores também gostam, não é? Claro. Olha, e puxando aqui a fita da tua memória na carreira, eu queria te fazer uma pergunta, porque tu se calhar tens essa. Eu tenho esta ideia, que é que hoje em dia que os tenistas já estão a olhar para o trabalho físico de forma muito mais séria e com muito mais cuidado, se calhar em relação a mais do que antigamente. Estou certo ou nem por isso? Tu notas essa diferença, que há muito mais preocupação hoje em dia, também com o ténis a tornar-se cada vez mais brutal? É, cada vez nota-se mais, mas pronto, os jogadores de antigamente, os melhores, eles já prestavam atenção à parte física. Não sei, por exemplo, o Federer ele fazia muito físico. Muitos jogadores da antiga geração que estão a acabar já prestavam atenção a esta parte, mas agora nota-se que cada vez é mais que é muito físico o jogo por causa dos rallies grandes, as superfícies estão-se a tornar mais lentas. Até o Medvedev estava-se a queixar acho que foi em Uhum. Miami, que estava-se a queixar que era muito lenta a superfície para ser uma superfície rápida, mas eles no fundo que eles acabam por se sentir melhores em campo quando vão para o campo, quando têm uma preparação física melhor, mas depois isso também nota-se também na parte de decisão, quando estão a jogar e têm que às vezes fazer uma mudança de direção ou assim, acabam por ter mais certeza
conseguem realmente fazer aquela mudança de direção ou mudança de estratégia mais facilmente, porque parece que, como se estivessem mais adaptados, ou se fossem mais flexível de físico para conseguirem se adaptar a outras coisas que não seja só o que eles já estão habituados, por exemplo. E como é que se explica o que jogadores como o Nadal e o Djokovic continuam a fazer já com uma idade mais avançada? Tu que entendes bem o fenómeno é realmente monstruoso em termos físicos também aquilo que eles têm conseguido fazer, não é? Sim, o que eles fazem acho que é o que eles costumam a dizer em espanhol é inumano, porque o que eles fazem acho que está acima do nível normal do que se espera tipo de um atleta em termos de recuperação, em termos físicos, em termos de tudo, mas eu acho que aí já não é mesmo só a parte física Hum, que influencia, acho que é a parte mental, tem uma motivação tão grande que eles vão à frente do físico, mesmo com as dores, mesmo com o sofrimento do jogo e mesmo com a frustração de não conseguirem às vezes um ou outro ponto, eles a motivação de querer ganhar é tão grande que o resto passa para segundo plano e eles estão ali até ao fim com aquela intensidade tão alta, não é? Olha, e tu com os teus jogadores, há alguma coisa que eles não possam fazer que seja mesmo assim para ti que não pode ser, que não admites? De algum hábito ou alguma coisa que tu digas, epá, isso não pode mesmo ser, senão não vai resultar. Hum, mas em termos de quê, por exemplo? Alguma coisa de, não sei, imagina alimentação ou algum hábito de, sei lá, deitar-se demasiado tarde porque ficou Ah, a ver um filme. Não sei, ah, alguma coisa que alguma coisa. para ti tu digas, epá, isso não pode mesmo ser. Não, eu nisso tento deixá- deixá-los viver como gostam de viver. Mas normalmente aconselho sempre a não comerem tantos açúcares ou não se deitarem tão tarde. Por exemplo, o Rublev tem uma tendência de beber muitas Coca-Colas e ele agora está a trabalhar como nutricionista e estamos a tentar mudar um bocado essa mentalidade, mas também é a única coisa que ele faz. Ele não come, por exemplo, não come sobremesas, não come nada a não ser a Coca-Cola, não há mais nada de açúcares, por exemplo, que ele faça. Por isso acaba por ser, olha, se bebe Coca-Cola desde pequeno e também é a única coisa que gosta e de açúcares, porque não, também não é uma coisa que vai influenciar assim tanto. A única coisa que estávamos a tentar mudar era tipo de não beber Coca-Cola tão tarde, porque como tem cafeína, acaba por influenciar o sono e acaba por às vezes a recuperação não ser tão boa. Hum. Mas ele nisso até está a mudar, mas por exemplo ganhou Monte Carlo e a primeira coisa que foi fazer foi beber uma Coca-Cola. Muito bom. Olha, e eu não te vou perguntar, não te vou perguntar muito sobre isso, faço só esta pergunta em relação ao teu tempo com o time. Só pelo facto de quando tu estiveste com ele, houve de facto aquela questão de tentar recuperar o pulso direito, e esse trabalho que tu tiveste terá sido dos maiores desafios que tiveste na carreira, por ter sido uma lesão realmente grave, uma coisa tão específica e tão limitativa. Sim, foi em termos de desafios, foi dos maiores que já tive aqui na carreira, porque realmente ele estava, pronto, tinha vindo de uma lesão mesmo grave e foi uma lesão que foi recorrente porque houve um mau diagnóstico, ele voltou a fazer a mesma ruptura e estava em risco de realmente fazer uma cirurgia. E foi quando me pediram para me juntar à equipa, porque tinham tirado o fisioterapeuta anterior, o Alex Turner, e pronto, o meu papel ali era mesmo reabilitar o punho e voltar a deixá-lo como antes. E foi um processo muito demoroso e eu achava que aquilo ia ser mais rápido, mas havia muito medo, porque acho que era a primeira vez que ele tinha tido uma lesão daquela magnitude e realmente demorou em termos em termos de reabilitação foi rápida, mas em termos de volta ao ténis e à intensidade e de retorno à competitividade que ele tinha, Pois isso muito demorou mental, muito. não é? Eu comecei isto já foi há 2 anos, sim, em outubro há 2 anos, e ele no ano seguinte, em abril, já estava ok
para competir e tal, porque já estava com níveis de força, de mobilidade, tudo quase em níveis normais da anteriores, porque eu controlava tudo, controlava o número de bolas, controlava o spin, que eu pedia a pessoal da ATP para me dizerem se o número de rotações era igual ao que existia antes, a velocidade de bola, tudo. Pronto, eu gosto muito de analisar a informação de esse tipo de informação, só para, mesmo para ele realmente ver que estava nos Estava lá mesmos tudo. Pois. valores que estava antigamente, para não ter medo de voltar a jogar como jogava antes. Hum. Mas mesmo assim, ele devia ter tanto receio, por exemplo, quando batia a direita, acho que era a direita aberta, que foi a que lhe criou a lesão, que foi quando íamos já jogar Indian Wells e Miami do ano passado, apareceu-lhe uma dor na mão de um problema que ele tinha tido com 12 anos. E ele mudou o tipo de pega É. da raquete para proteger-se do punho inconscientemente, e perdemos Indian Wells em Depois só Miami, voltou na e, terra batida a meio. e voltámos a quase tudo ao início a corrigir a técnica para ele voltar a jogar o normal da direita que costumava ter, né? Pronto, isso por exemplo, esse contratempo fez-nos perder mais um mês e meio de competição, não é? E pronto, sabes que, nesta área, quanto menos tempo se conseguir, melhor. Mas pronto, ele depois lá voltou aos poucos, mas via-se que havia muito receio. E havia uma. Via-se perfeitamente, porque os jogadores até diziam: "Foi, mas ele já treina a 100%, já bate na bola como batia antes", e depois ia para os jogos e descia quase 2 níveis abaixo Pois. por aquele receio de poder acontecer. Devia ser inconsciente, porque ele Pois. próprio achava que estava a jogar como nos treinos, mas de fora dava para ver perfeitamente que não estava Hum. a bater na bola como estava antes. Mas essa foi uma, a outra foi a do Kevin, porque quando eu comecei com o Kevin Anderson, pronto, ele tem a degeneração dos joelhos Hum. de 60 e 70% num e no outro 70%. Hum. E na altura foi também uma recuperação muito complicada, porque quando eu comecei com ele nem conseguia treinar. E eu acho que até foi uma das razões porque me chamaram, porque não estavam a arranjar a solução para os joelhos, e pediram-me a mim para me juntar à equipa, e também foi 2, 3 meses até estabilizar, e depois aos poucos aquilo começou a deixar de doer, e foi ali que resultou o tratamento também. Olha, e para aqui uma última pergunta para finalizarmos. A nível Sim. geral do que tu podes ter trabalhado com esse atleta ou não, mas a nível geral do que tu já viste, quem é que mais te impressionou no ponto de vista que tu trabalhas? Ah, eu acho que cada um me impressionou de certa forma com as suas coisas, mas, mas assim no geral, por exemplo, posso dizer que o Kevin me impressionou em termos de método. Era muito metódico. Por exemplo, o Tommy Haas era um jogador mais intuitivo, mas era também muito disciplinado. O Dominic Thiem é muito inteligente. Eu, por acaso, quanto mais o conheci, mais percebi que ele sabia mesmo muito de ténis, mesmo, mesmo muito. Uh, o Rublev é intensidade. Ele tem uma intensidade que aquilo é do início ao fim, não baixa a intensidade. Pronto, cada um acho que tem um aspecto específico que o faz levar ao topo. E estes foram os que me chamaram mais a atenção. Mas acho que todos têm qualquer coisa que tem que ser diferente de alguma forma para conseguirem aguentar a pressão, os nervos, a competição todas as semanas, para de alguma forma terem o sucesso que têm, porque não é acho que para mim, eu só quando entrei no ténis é que percebi que realmente este desporto é um dos mais complicados de aguentar. Carlos, muito obrigado pelo teu tempo. Resta-nos
A mim, também em nome do Zé, que hoje não pôde estar aqui, desejar-te o maior sucesso e as maiores conquistas, que continuas a celebrar muito, seja com o Roblev, seja com quem fores trabalhando ao longo da carreira, agora obviamente com ele, e desejamos o maior sucesso e torcemos por ti. Também vais representando e muito bem o Portugal no mundo do ténis. Uhum. Foi um gosto ter-te aqui. De resto, o nosso podcast irá voltar normalmente no início de cada semana para fazermos o rescaldo do torneio. Mas, Carlos, mais uma vez, muito obrigado e continuaremos por aqui a Obrigado. contar também as tuas conquistas.